Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, verso de número 32, amém? O capítulo é Mateus, o capítulo é 22, o livro é Mateus e o versículo é 32. Quando se encontraram, digam amém. Amém. E não encontrou? Fecha a Bíblia aí, acompanha pelo telão, amém? Vamos lá, diz assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim, repita comigo, Deus não é Deus dos mortos, Deus não é Deus dos mortos, e é Deus dos vivos. Senhor, carrega essa mensagem com o teu Espírito Santo e fale poderosamente em nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Irmãos, presta atenção aqui, porque hoje pode parecer mais um feriado, mais um dia onde as pessoas não trabalham, mais um dia onde as pessoas estão em casa, onde vão junto aos sepulcros, aos cemitérios, porque ali vão fazer a limpeza dos túmulos, dos entes queridos, dos filhos, dos pais. É um dia especial de grande tristeza para muitas famílias, porque é um dia onde se é lembrado o falecimento de alguém, é o sepultamento de alguém. Hoje é o dia de finados, amém, irmãos? Mas o significado espiritual disso é muito forte. Nós, como brasileiros, estamos sempre habituados, quando nós ouvimos a palavra feriado, em resumir somente que nós não vamos trabalhar, vou descansar. Mas quando se fala de feriado, existe uma celebração, ok? Quantos lembram que Deus trabalhou durante quantos dias? Esqueceu? Quantos dias Deus trabalhou? E Ele descansou igual? E aquele dia Ele chamou de um dia santo, um dia separado para quem? Para Ele. O sétimo dia, o dia de descanso, era um dia de homenagem a Deus. Então, quando eu paro um dia, eu estou homenageando alguma coisa. Dia 12 de outubro é dia da Aparecida, não é isso? Então é uma celebração a quem? A ela. Então ninguém trabalha para honrar a quem? A Aparecida, né? Os católicos, melhor dizendo. E nós temos vários outros feriados, é isso? E hoje em especial é o dia dos mortos. Onde já se viu isso? E eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje nós vamos quebrar maldições terríveis na sua vida. Hoje é dia de você ser liberto de um espírito chamado Obaluaê. No candomblé ele é conhecido como Omulu. Sabe quem é ele? É o que o espiritismo considera o responsável pela morte. 2 de novembro, hoje é celebrado o dia desse demônio. Feitiços hoje à meia-noite serão feitos nos cruzeiros dos cemitérios, porque é lá que ele é invocado. Hoje serão feitos despacho dentro dos portões dos cemitérios, porque hoje é o dia dele. No sincretismo religioso ele é conhecido como São Roque ou São Lázaro, aquele das feridas, porque a própria religião afirma que ele é o responsável por toda a pestilência, por toda a ordem de doenças e epidemias que existe na face da terra. Esse demônio, essa força maligna. Você nunca percebeu que alguns hospitais têm a São Lázaro como padroeiro? Quem já percebeu isso aqui? Ele cura nada, ele traz doenças. Quem está entendendo, diga amém. E você hoje vai ser liberto. Sabe aquela doença que você não cura nunca? Sabe aquelas coisas estranhas? Você vai no médico,
tempo, depois volta de novo. Nunca está bom. Ou você vai ficar bom de uma vez por todas esse negócio. Então eu separei aqui um estudo rapidamente, para que nós pudermos entrar na oração. Porque de onde vem essa ideia? Todos nós sabemos, amados, que a nossa Bíblia protestante, ela excluiu alguns livros da Bíblia católica, a qual nós chamamos de livros apócrifos, ou seja, livros que a igreja protestante não considera como livro inspirado pelo Espírito do Senhor, porque em primeiro lugar ele vai de contra a todas as outras escrituras. E existe um livro protestante um livro apócrifo chamado 2 Macabeus, no capítulo 12, você encontra na Bíblia católica, que diz o seguinte, verso 43 ao 46: e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão. Ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados, em seguida, presta atenção agora, em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Olha o que diz o capítulo, versículo 44. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teriam sido vão e supérfluo rezar por eles. Aqui está apoiando a reza pelos mortos. Agora olha o que ele vai encerrar dizendo. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguardam os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Ou seja, eram dados rezas, oferendas e ofertas aos mortos, para que os mortos pudessem ser salvos pela ação dos vivos. É isso que o livro de Macabeus diz. Mas é engraçado, olha o que diz o livro de Hebreus, também da Bíblia Católica, capítulo 9, verso 26. Diz assim, olha: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, falando de Jesus. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Acabou, irmão, só se morre uma vez. Não existe essa história. Nós vamos acender uma vela para iluminar o caminho daquela. Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu falar? Isso é um engano demoníaco e diabólico. A sua salvação está em aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador aqui nessa terra. Não depois que você morrer, Hebreus diz, olha, segue-se o juízo. Não tem mais o que ser feito. Então, peraí, irmãos, há alguém tentando nos enganar nisso tudo. Por que é uma celebração aos dias dos mortos? Irmãos, a BR-101, ela é conhecida, sabe como o quê? A estrada assassina, a estrada da morte. Durante um tempo, se eu não me engano, nessa BR-101 Sul, na época de 99, 2000, 2001, 2002, as pessoas sofriam um acidente lá, elas não morriam. Perdiam braço, perdiam perna, ficavam tetraplégicas, ficaram... É esse espírito que leva à mutilação das pessoas. É esse espírito aqui, chamado espírito da morte. E eu relatei alguns dos demônios com que esse demônio trabalha, porque ele é um principado. Ele tem outros que agem a seu favor, como o Tata Caveira, que é um Exu, que leva as pessoas a fumar. Ele não manifesta com a mão para trás, dando risada.
Sabe qual é a manifestação dele? O desejo incontrolado pelo que a ciência fala que é a nicotina, e o que nós sabemos que é o desejo pela destruição do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Você quer realmente celebrar a morte? Eu duvido, irmãos. Então, o dia de finados é um dia de comemoração a esse Espírito, é um dia de fortalecimento a esse Espírito. Basta nós analisarmos o sincretismo religioso. Pastor, o senhor está pregando? Não, eu estou pregando contra Satanás e suas hostes, porque usou sim do catolicismo para tentar nos enganar. Mas o Senhor Jesus não nos engana. Por isso que eu, pastor Carlos Alberto, não gosto de simbologias na igreja. Aqui você não encontra peixinhos, você não encontra menorais da época de Moisés, arcas, aqui você não encontra cruz. Aqui nós temos o Espírito do Senhor sobre a nossa vida. Não gostamos de simbologia. Se você abre nas páginas da internet, não, porque a pomba é o Espírito Santo. Abre as páginas da Umbanda, você vê um montão de pombinha segurando cruzinha com umbigo também, e lá escrito Umbanda. Nós não precisamos de símbolo, nós precisamos do poder do Senhor sobre a nossa vida. Nós não precisamos botar adesivo no nosso quarto dizendo, no nosso carro dizendo, eu sou de Jesus. Quem fala que eu e você somos de Jesus são as nossas atitudes no dia a dia, é a nossa postura de dizer não ao pecado, é a nossa postura de nós nos separarmos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Isso mostra que nós somos fiéis a Deus. Então, irmãos, eu não sou contra nada nem ninguém. Agora, eu prego contra o espírito das trevas. Isso aqui que eu estou te mostrando, eu estou te mostrando versículos. Estou dizendo, estou te apontando para que você possa fazer o seu estudo. Eu tenho tudo anotado. Quem quiser depois pegar, pode pegar. Então, olha só, 2 de novembro é celebrado esse espírito Mulu, a qual, olha o que diz, é o Senhor das doenças. Isso aqui eu não preguei de um estudo crente não, tá, irmãos? O que eu anotei aqui não é de um estudo crente não. Se você entrar na internet, qualquer site de Umbanda e Candomblé fala sobre isso. Esse espírito, ele é o Senhor das doenças. Tu quer a doença para a tua vida? Quem quer a doença para a sua vida aí? Para a sua família, para o seu filho? Ele, a celebração desse espírito que o mundo hoje está fazendo é para fortalecer ele, para que ele possa colocar epidemias. Mas sobre nós não pega, bem, irmãos? Porque maior é o que está conosco do que o que está conosco. Vamos continuar. Olha aqui, é o Senhor dos mortos e regente dos cemitérios. A ele é atribuído o controle sobre todas as doenças, especialmente as epidêmicas. O poderoso, né, segundo está falando o site Orixá, tem tanto poder de causar a doença, como pode possibilitar a cura do mesmo mal que criou. Isso eu aprendi na minha primeira casa, no meu beabá, quando eu comecei na obra de libertação. Existem forças malignas que colocam uma doença na pessoa e depois fazem um verdadeiro malabarismo, um teatro, e fingem que tirou aquilo ali. A pessoa fica, poxa, eu fui curado. Mentira, já está com outro problema. Está falando quem faz isso? É esse espírito aqui. Quem está dizendo são eles mesmos. Então, peraí, irmãos, eu sei que existem enfermidades que são causadas por causa de uma deficiência no seu organismo. Amém? Nós estamos envelhecendo. Com o envelhecimento do nosso organismo, nós vamos ficar mais frágeis. Então, quanto mais velho, mais suscetível nós ficamos a termos doenças. Sabemos disso. Agora, existem doenças que são causadas por demônios, forças malignas. Estou dizendo isso porque na maioria das coisas que nós temos orado, Deus tem revelado isso. O irmão Ronaldo pediu que fosse orar pela sua irmã, como ela está. Está bem? Qual era o problema que ela tinha? E quando você falou para mim, eu disse que era o quê? E eu falei que nós orássemos, e aconteceu o que com ela? Quantos dias? Quantos dias passou que ela ficou curada? Glória a Deus.
coceira, subiu pereba, subiu tudo para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, e essa é a diferença. Qual é o espírito que talvez você esteja rendendo graças? É ele que vai dominar a sua vida. A avareza faz com que você alimente o espírito de miséria. O espírito de sensualidade, que tanto às vezes as mulheres confundem a beleza natural feminina, ou seja, a feminilidade, elas substituem pela sensualidade. Aí sabe o que alimenta? Um espírito de prostituição, que pode não levar a mulher a se tornar uma prostituta, mas tem o poder de, uma vez instalado na vida dessa mulher, destruir todos os relacionamentos dela. Por mais bonita, mais feia, gorda, magra, preta, branca, com cabelo careca, não importa. Se ele entrar na sua vida, ele destrói toda a sua vida emocional e sentimental. Ah, pastor, não dou sono, mais forte. É a sensualidade. E quem que alimenta a sensualidade? São os anúncios. A televisão, pela ganância, eles não querem saber nada, querem saber de vender. E você, entre aspas, para ficar, entre aspas, mais bonita, acaba o quê? Usando uma roupa sensual, uma roupa que, em vez de despertar a admiração de um homem, vai despertar nele o desejo sexual por você. E ele vai atrás de você, moça, pelo sexo, porque foi isso que você despertou. Como é que você vai querer cobrar o amor dele depois? Não tem. Então, como é que eu alimento esse espírito, pastor? Através da sensualidade. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então, irmãos, nós não podemos permitir que a igreja do Senhor permaneça nesse engano. Porque não basta você frequentar uma igreja, não basta você ter uma Bíblia de capa rosa, roxa, verde, amarela, seja lá o que for. Na minha Bíblia eu estudo todos, a minha é do obreiro, a minha Bíblia tem que, a minha não importa. O que importa é você conhecer a verdade, porque ela tem condição de te libertar. Glória a Deus. Cristianismo é apenas uma palavra. Sabia disso? Uma palavra para rotular o meio filosófico daqueles que se dizem seguir a Jesus, que na verdade não seguem. Você segue a Jesus? Eu quero te perguntar. Você fala como Jesus fala? Você vê como Jesus vê? Tudo isso te é possível, basta você conhecê-lo. Então, irmãos, precisamos esquecer a religiosidade. Eu estava hoje conversando com o meu cabeleireiro. Eu falei que eu não falo mais barbeiro, agora é meu cabeleireiro. Estava conversando com ele, eu estava falando justamente acerca da desgraça que tem sido a religiosidade no nosso meio. Que tudo que a igreja levanta como bandeira, ou seja, de santidade, ou seja lá de qualquer outro nome que seja dado, o diabo trabalha e destrói. Antigamente a mulher não podia usar calça comprida porque era do diabo. O brinco, cuidado, até o Satanás na orelha. Não podia tomar banho porque senão podia passar o diabo líquido, que era o perfume. Você vê como é que devia ser essa igreja, hein? Ninguém aguentava o futuro. O irmão caiu arrebatado, é o suvaquinho do outro lá. Aí o diabo começou a trabalhar dentro disso e desviou um montão. Eu não levanto bandeira de nada. A minha bandeira é Cristo. Eu quero ver Jesus, o diabo derrubar Jesus. Não derruba. A bandeira dessa igreja aqui é Jesus, irmãos. Aqui eu não quero saber se você vende calça, se você... Isso é um problema seu, do seu marido, da sua esposa, para lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Uma vez na outra igreja, irmã falou: mas você tem que conversar com a minha esposa. Eu falei: por quê? O senhor não tem visto a saia dela? Eu falei: não, porque a saia é minha. Você conversa com a sua para lá. Você está entendendo? Ah, o cara quer saber disso, não posso. Eu tenho que te pregar a verdade. E através da verdade você pode ter a capacidade de dar um jeito na sua vida. Quanto tempo a igreja perdeu com essas, me desculpe o termo, mas eu não encontro outro, com essas palhaçadas? Quantas pessoas hoje estão desviadas do caminho do Senhor, porque
televisão era a gaiola de Satanás. E hoje já não é mais. Sabe por quê? Falta a verdade. Falta ensinar para o povo a verdade. Irmãos, olha para o seu irmão e diga assim para ele: tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Essa é a verdade. Você tem que receber do Espírito o limite que Deus quer que você tenha. Tem coisas que você faz que eu não posso fazer, porque é pecado não, mas porque pode me levar a pecar, e a você já não leva. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então eu não posso basear a minha estrutura de fé por de ninguém. Eu preciso ter o meu relacionamento pessoal com Deus, porque senão entram os enganos. E o engano, ele filosoficamente faz sentido. O engano filosoficamente é bacana. O engano, ele traz respostas para o quê? Para a sua intelectualidade. O engano, na verdade, ele preenche até mesmo vazios. Só tem um grande problema no engano: ele não funciona. Ou seja, não gera o resultado proposto. Ele vai te engamelando. Será que você não está vivendo engano, irmãos? Achando que você está fazendo certo só porque o teu certo satisfaz os teus desejos, satisfaz as tuas necessidades, ou até mesmo que o seu certo você não tem condição, já tentou de se livrar dele? Aquilo a qual o ser humano não consegue vencer, ele cria um jeito de se adaptar. É assim ou não é? Eu não tenho como mudar isso, então eu vou ter que arrumar um jeito de aceitar. Por isso que o Evangelho sempre vai confrontar de uma forma pessoal a cada um, sem ofender. Há uma proposta de vida dada por Jesus, mas há uma proposta de morte oferecida pelo diabo. Pecado não é somente aquilo que a igreja diz que é. Pecado é tudo aquilo que transgride um mandamento, uma ordem direta de Deus. E acabou. Agora, não tem nada a ver com isso. A igreja não tem nada a ver com isso. Isso é pessoal entre você e Deus. Eu, como pregador, eu anuncio. Agora, não viro as costas para ninguém. Não falo de ninguém pelas costas. Eu não. A minha parte, eu faço. Procuro não ofender a ninguém. Como estou entendendo? Diga amém. Amém. Ok? Então presta atenção. O que eu estou falando é contra esse espírito de morte. Vocês não podem mais permanecer mortos, irmãos, em projetos fracos. O inimigo, ele tem sempre uma arapuca para tentar te aprisionar. Esse espírito que hoje está sendo celebrado, e é por isso que eu estou muito alegre, porque a igreja do Senhor, pelas que eu passei hoje, todas estão cheias para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui para adorar a Deus e aprender com o Senhor. Porque meia-noite de hoje, meus irmãos, tem pessoas que vão preparar coisas contra você. Oh, Deus, misericórdia. Coisas contra a minha vida. No outro dia eu estava para subir este altar e Deus falava comigo. Perdão, melhorando. Eu comuniquei nesse altar, não sei se alguns irmãos ouviram, que eu recebi uma revelação de Deus falando que uma obra estava sendo desfeita contra a minha vida. Deus me mostrava um anjo entrando num cemitério, abrindo túmulos, abrindo crânios, assim, tirando o meu nome da missionária, dos meus filhos. Quem lembra dessa revelação que eu dei aqui? Você acha que é só contra você? Querem destruir essa obra, querem fechar aqui. Uma vez a missionária teve uma revelação que tinha um demônio na porta da igreja que impedia as pessoas de entrar nessa igreja. Ungimos, oramos, a igreja voltou a encher. Ele luta contra, ele tenta impedir você. Por quê? Porque ele quer te conduzir à perdição. O que eu prego aqui é muito mais do que religiosidade. O que eu estou pregando é salvação de vida para você. Irmãos, não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdemos a nossa alma. Da mesma forma com que eles adoram o diabo, coitadinho, nós adoramos melhor o nosso Deus. Aleluia. E uma coisa que eu percebi, eu posso te afirmar, o mundo espiritual se fortalece pela adoração que recebe. Escuta o que eu estou te dizendo. O mundo espiritual se fortalece pela adoração que recebe.
Olha o que Satanás falou para Jesus: porque tudo que foi me dado, o reino, os reinos do mundo e a sua glória, eu te darei se tu prostrado me adorares. Imagina uma adoração de Jesus a Satanás, como é que não ia fortalecer ele? Ele sabia disso, foi o que ele pediu. Ele falou: eu te dou tudo, agora só me dá essa força que é a tua adoração, Jesus. Ele falou assim: não dou, porque essa força eu dou à minha igreja. Quantos são a igreja do Senhor? Aleluia. Por isso que Jesus, quando olhou para ele, falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Nós temos poder do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele não cedeu. Sabe por quê? Porque ele não se encantou com a proposta do diabo.